Olá, sejam muito bem-vindos a essa pequena videoaula sobre coesão e coerência. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre coesão, enquanto a minha colega residente, chamada Nicole, vai falar sobre coerência. Me chamo Gabriela e vou tratar um pouquinho sobre a coesão numa perspectiva a partir do texto. Então, a gente vai analisar a coesão voltado mais para o texto. Logo, vocês precisam ter assim um conhecimento mais do que seria coesão e coerência antes de ver essa videoaula, ok? Então, aqui. Eu trouxe um primeiro texto, que é uma redação com o tema de preconceito linguístico, e a dona dessa redação é a Gabriela Medeiros. Ela foi minha aluna na época que eu corrigi a redação. E logo de cara a gente consegue ver algumas, algumas marcações que eu fiz para ela, né? As primeiras marcações que a gente consegue identificar é que eu marquei Brasil duas vezes, marquei a palavra, o verbo possuir, marquei preconceito e marquei grande. Por sinônimos, né? Para a gente conseguir ter. E em cima eu fui colocando palavras que poderiam substituir, né? Para a gente conseguir ter um melhor desenvolvimento no texto. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente está lendo, óbvio que eu não vou ler a redação toda, porque ela é muito grande, então levaria bastante tempo, né? Mas quando a gente está lendo um texto, a gente tende, sem querer mesmo, repetir algumas palavras. Não que isso seja um pecado, mas quando se trata de textos específicos, como, por exemplo, o texto da redação do Enem, que eu estou trazendo aqui para vocês, porque é um texto que todo mundo tanto quer ouvir falar e todo mundo tanto tem medo, né? É importante evitar essas repetições. É importante você ter esse tato de não ficar repetindo o tempo todo certas palavras, e sim utilizar de alguns sinônimos. Aí foi o que eu fiz aqui. Quando ela colocou Brasil duas vezes, eu coloquei em cima país, que é uma palavra que você pode substituir a palavra país, né? Quando ela colocou possuir, logo acima eu coloquei tem. Ela poderia ter colocado a educação brasileira tem ocupado o penúltimo lugar no ranking. Em preconceito, eu coloquei intolerância, que poderia ser um sinônimo para preconceito, né? É perceptível que a intolerância é demonstrada em boa parte das pessoas. E em grande eu coloquei enorme, então há uma enorme diversidade cultural devido à grande colonização. Então são palavras que, que ela poderia não ter repetido, perdão, que ela poderia não ter repetido. Porque quando a gente está lendo um texto, fica um certo eco, e o texto perde um pouco sua coesão quando as palavras vão sendo repetidas várias vezes. Fica até meio chato de ler. Na fala é diferente, mas na escrita é mais pontual, que a gente preste um pouco mais de atenção nisso, certo? Ah, mas quer dizer que agora eu não posso repetir nenhuma palavra dentro do texto? Não, você pode repetir. E existem várias formas também de você retomar essas palavras sem precisar colocar letra por letra. Você pode retomar ela com outros artifícios que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Note que aqui no começo ela falou Brasil, certo? E lá no finalzinho ela repetiu Brasil também, mas eu não marquei. Por quê? Tá longe um do outro. O problema tá é quando ela repete, quando você repete muito perto, que aí fica possuiu, possuiu, preconceito, preconceito, grande, grande, chega a ficar cansativo de ler, ok? Aqui nesse texto 2 a gente já nota mais repetições, né? Repetição do substantivo animal. E esse parágrafo é uma introdução do tema Animais no século XXI, também da mesma autora, Gabriela Medeiros, e diz o seguinte: no filme Okja, no qual retrata a exploração e a criação de uma nova espécie animal, é possível identificar os abusos sofridos pelos animais e a falta de fiscalização por parte do governo com essas práticas. No Brasil, essa exploração animal tornou-se uma realidade bastante preocupante. Dessa forma, resta então entender toda a estrutura que gera esse problema e tentar combatê-lo. E aí, eu reestruturei essa frase. Eu coloquei o seguinte: no filme Okja,
no qual retrata a exploração e criação de uma nova espécie. Se a espécie a gente já sabe, já subtém que é uma espécie animal. Não é preciso, não é obrigatório você repetir a palavra espécie animal. É possível identificar os abusos sofridos pelos animais. Então, eu mantive os animais aqui. Estou citando os animais pela primeira e única vez nesse parágrafo. Além da falta da fiscalização por parte do governo com essas práticas. No Brasil, esse abuso tornou-se uma realidade bastante preocupante. Então, abuso é um sinônimo para exploração. Note que ela falou exploração duas vezes no mesmo parágrafo. E aí gera essa repetição, fica repetindo a mesma palavra várias vezes no mesmo parágrafo ou perto de um período e outro. E aí a gente utilizou de um sinônimo. No Brasil, esse abuso tornou-se uma realidade bastante preocupante. Dessa forma, resta então entender toda a estrutura que gera esse problema para tentar combatê-lo. Por enquanto, eu só falei das palavras em amarelo e agora eu vou falar um pouquinho das palavras em rosa, ok? No texto dela, ela fala o seguinte: é possível identificar os abusos sofridos pelos animais e a falta de fiscalização por parte do governo. E eu coloquei o seguinte: é possível identificar os abusos sofridos pelos animais, além da falta de fiscalização. Então, esse além, ele também traz essa ideia de soma. Porém, ele traz uma ideia de soma diferentemente do e. É como se ela falasse que só são essas duas coisas, que é os abusos animais e a falta de fiscalização. Sendo que quando a gente traz essa palavra além, você está dizendo que tem o abuso dos animais, tem essa fiscalização, só que você não citou mais coisas. Então, além da falta de fiscalização, fica até um pouco mais forte, né, de se usar. Então, você está aqui brincando com as palavras para que monte o texto de uma forma que fique coesa. É você montar, você selecionar algumas palavras e montar elas de uma forma que elas fiquem coesas. E a outra palavra que tem rosa é: dessa forma, resta então entender toda a estrutura que gera esse problema para tentar combatê-lo. E ela falou: dessa forma, resta então defender toda a estrutura que gera esse problema e tentar combatê-lo. Quando você coloca e tentar combatê-lo, você tem aquela ideia de que você vai tentar combater agora, mas não é isso que você vai fazer. Como eu falei lá no começo da explicação do texto 2, isso aqui é uma introdução, então você vai combater no futuro, você vai tentar combater mais para frente. Você vai falar desse combate mais para frente. Então, quando você coloca problema para tentar combatê-lo, fica mais coeso. Então, aqui, ó, eu reorganizei o texto dela com pequenas mudanças, pequenas transformações que já trouxe um ar diferente. Ok, depois de falar tudo isso, então, o que torna um texto sem coesão? O que seria isso? Eu apresentei dois textos que eles são coerentes, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, né? Um pouco mais sobre textos coerentes, mas esses textos eles estão coerentes, porém eles faltam às vezes ou eles têm recursos de coesivos, né? Recursos da coesão, porém não estão sendo elaborados de uma forma concreta. E aí, uma coisa que deixa um texto sem coesão é a repetição, que é o que eu trouxe novamente, esse parágrafo da introdução dela do tema dos animais do século XXI. Ela repetiu exploração, repetiu animal. Então, a repetição, como eu já vi frisando aqui altas e altas vezes, faz com que um texto fique sem coesão. E a antítese. Antítese é a famigerada ideias contrárias, né? Que nem no exemplo do texto 4. A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos. Como que a gente vê algo que não se vê? Algo que a gente não vê. E aí a gente pode também pensar naquele exemplo, assim, bem tradicional, que é da poesia de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói,
e não se sente. Como algo pode doer sem sentir? É um contentamento descontente. Então, como algo pode ser contentável e descontentável ao mesmo tempo, sabe? Então, utilizar de antíteses também tem aí como um ponto para tornar um texto sem coesão. E para obter coerência, a gente está tanto falando de texto sem coesão, e para ter coerência, do que eu preciso? Eu falei um pouquinho lá no meu TikTok, mas foi bem rápido naquele vídeo minuto que eu gravei para vocês, mas é preciso de recursos da reiteração. Então, reiterar paráfrases, reiterar pronominais, pronomes, sinônimos e perônimos. Então, ter essa reiteração, né? A associação de sentido entre as palavras do texto. Então, quando a gente vai colocar um sinônimo, sempre colocar sinônimos que estejam ligados, que nem naquele primeiro texto, que ela repete o Brasil várias vezes. E em um dos Brasis, eu risquei é, e coloquei país em cima. Então, país tem ligação com o Brasil. Então, tá coeso. O uso de diferentes tipos de conectores. Abusar de conector nunca é demais. Você tem que abusar bastante de conectores num texto para ele ficar coeso. Então, tem que usar dos conectores corretos, é claro. Uma dica que eu dou é ir lá no Google e pesquisar lista de conectores lá no Google Imagens. Você vai achar uma lista enorme de conectores. E aí, quando você estiver fazendo um texto, é só colocar do ladinho e ir escrevendo de acordo com o conector que fica mais legal no seu texto, né? E esses conectores podem ser preposições. Pronomes, é muito bom pesquisar sinônimos de pronomes para quê? Porque, para o pronome que, né? Porque você pode ter aquele queísmo no seu texto. Então, que, cansa demais de ler também. Então, é legal, é importante você colocar sinônimos como visto que, dado que, uma vez que, e assim por diante. Advérbios, conjunções e as respectivas locuções, certo? Então é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado um pouquinho aí essas breves dicas que eu dei, essas breves análises dentro do texto, e peço para vocês irem conferir o vídeo minuto, tanto de coesão quanto de coerência, que eu e Nicole fizemos para vocês. E é isso. Tchauzinho.